Paz do Senhor, pessoal. Aqui é o pastor Hugo que está falando. Queria bater um papo com vocês sobre a questão dos efeitos que estão sendo gerados através do nosso treinamento. Agradecer muito a vocês por tudo que vocês investiram em nós. Eu queria dar esse feedback para vocês entenderem o quanto Deus é poderoso e que os planos dele vão muito além dos nossos. Eu tive um contato hoje com uma realidade muito difícil que tirou um pouco da minha energia, me deixou meio sem ar. Uma realidade complicada da escola que eu não imaginava. Tivemos um acontecimento lá na escola hoje e um aluno estava levantando o short de propósito, né, para mostrar meio que as partes íntimas na sala, e o outro aluno foi lá e bateu na bunda dele. E eu fui conversar com eles e ajustei. E eu comecei a pensar sobre a questão do nosso treinamento e tudo que eu aprendi com vocês e quanto eu fui abençoado por isso. E Deus me direcionou a mudar o meu planejamento. Eu ia dar aula de vôlei, posições de expectativa. Eu resolvi falar sobre prevenção de abuso sexual, que foi o que nós aprendemos. E eu falei com muita segurança porque eu aprendi com vocês como agir. E eu tive contato com uma realidade muito dura. Conforme eu comecei a falar sobre as áreas íntimas, sabe, que as pessoas não podiam ter acesso, para elas poderem ter acesso aos pais e falar com os pais, e todo aquele processo de proteção a eles, como eu estava falando com os alunos, a ideia era ensinar eles como se protegerem. E aí, nem deu tempo de falar, um monte de alunos começaram a levantar a mão. E aí começou a trazer para mim uma realidade muito, eu diria, angustiante, e que me trouxe um senso de urgência e me fez entender o porquê que Deus transmitiu isso tudo pra gente, traduziu isso pra gente. De primeira, uma menina falou comigo o seguinte, que no sábado à noite, a gente estava fazendo o curso no sábado de manhã, e no sábado à noite ela estava com uma amiga em algum determinado local, e um carro parou, ofereceu para amigo um doce, uma bala, não sei, e a amiguinha dela foi. O cara agarrou ela pelo peito, pela blusa, jogou ela dentro do carro e sumiu com a menina. E até hoje eles estão procurando a menina e não acharam ainda. A família está procurando pelo que a criança me disse. E aí outra levantou a mão, outra criança, e disse que ela estava indo de dia para a padaria. E um homem estava seguindo ela e ela saiu correndo para a padaria, pedindo socorro, gritando, e o homem foi embora. E uma outra menina me disse, isso tudo da mesma turma, de forma seguida, que perto da casa dela, por um segundinho que ela... um segundo que o avô ou a mãe subiram lá para fazer alguma coisa, ela ficou pouco tempo na frente de casa sozinha, parou o homem falando para ela entrar no carro e começou a puxar ela pelo braço. Só que ela começou a gritar e pedir socorro, o avô ouviu e a mãe ouviu, começaram a gritar, foram correndo, o cara foi embora para casa. E uma outra menina dessa turma disse que estava com a prima em determinado local e um outro carro se aproximou, oferecendo as coisas, e elas tiveram que sair correndo. Tudo isso numa turma só, e no mesmo bairro. E aí eu fui para outra turma e ouvi um menino me dizendo que ele estava brincando em frente à casa dele, e isso é do lado da minha escola. E ele estava sentado, quietinho, na dele lá, e um cara parou o carro do lado dele e começou a agarrar ele para pegar ele à força e colocar no carro. Ele começou a gritar por socorro e o carro sumiu e foi embora. Um outro menino me disse, numa outra situação, que um carro parou oferecendo doce para eles. E aí, quando ele tentou se aproximar, o cara tentou puxar ele pela blusa para jogar ele dentro do carro. E aí, ele começou a gritar e fugiu. Uma outra menina disse que estava com a irmã e o cara tinha um monte de coisa no carro, doce. Aí fica com boneca e chamou para brincar. E ela estava com a irmã mais velha e o cara tentou colocar as duas dentro do carro e levar. Só que elas começaram a gritar e alguém veio socorrer. E não aconteceu nada com elas. Uma outra menina estava com o pai. Isso tudo foi essa manhã, gente.
Uma outra menina estava lá com o pai dela. E aí, por 5 minutos, o pai foi no banheiro. E aí, depois que ele subiu, retornou para falar com a filha, tinha um cara com um carro cheio de bonecas e cheio de balas e tentou levar ela para perto desse carro. E o pai chegou e aí ele fugiu. Eu lembro de um tempo atrás, antes de eu trabalhar nessa escola, que eu vi uma reportagem aqui em Santíssimo, de um local, eu não sei se era um cara estrangeiro, eles aliciavam as crianças em vulnerabilidade, levavam por uma casa e quando esse cara foi preso, tinha um monte de roupinhas lá, do tamanho de criança, eles estavam fazendo vídeos pornográficos e expondo as crianças e vendendo esse conteúdo bem debaixo do nosso nariz. Então eu acredito muito que esse mundo de pedofilias continua presente. Não só onde eu dou aula aqui na Carobinha, mas também no 32. Porque eles escolhem essas crianças de vulnerabilidade que não estão protegidas pelo pai e tal, para fazer esse tipo de coisa. E eu confesso que quando eu tive contato com essa realidade tão próxima de mim, começou a me dar muita tristeza. Eu senti como se tivesse uma espada sendo enfiada no meu peito. E aí me deu muita tristeza, eu comecei a ficar com falta de ar, começou a me dar muita ansiedade, eu não consegui mais raciocinar direito. E eu tô até agora meio... Isso drenou toda a minha força. Mas como a gente pregou nesse domingo de manhã, Deus faz da dor um ministério e Ele já está colocando isso em prática. Eu queria mostrar para vocês que o trabalho de vocês já está tendo frutos. O trabalho que a gente está realizando já está dando frutos, porque eu já treinei 2 turmas, com todos os cuidados que eles devem ter, o acesso que eles devem ter aos pais, de não guardar segredo com os pais, de ficar sempre próximo a um adulto. Eu expliquei todas as áreas íntimas, usei a lógica de vocês de a área íntima é aquela que é coberta pelas roupas de banho lá na praia. E deixei claro que eles têm escolha, e não é porque um adulto falou para eles que eles têm que fazer algo que eles têm que fazer, eles têm escolha, eles não são obrigados a deixar ninguém encostar neles se eles não quiserem. E mais, eu tive uma ideia, eu acho que a gente vai seguir por esse caminho, eu vou falar essa ideia para vocês. E é nisso que eu vou começar a trabalhar agora, já comecei a trabalhar hoje, já mobilizei a minha direção da minha escola e os professores que estão comigo. Vou fazer uma mobilização na escola. Eu vou pegar cada um dos meus alunos e vou treiná-los. Eu tenho cerca de 300 alunos na minha escola. Então, só por causa do que vocês fizeram, 300 pessoas, alunos meus, vão ser ajudados e vão aprender a se proteger desse mal. E mais do que isso, eu estou captando esses 300 alunos como meus companheiros de equipe. Então eu trouxe eles para mim, trouxe eles para minha realidade e engajei eles na nossa missão. Qual seria a missão? Cada aluno vai ajudar pelo menos 3 coleguinhas com aquilo que eu estou ensinando para eles. Eu vou criar uma cartilha, um material, e eles vão se comprometer a trabalhar junto comigo para ajudar 3 amiguinhos, 3 coleguinhas deles a se protegerem. Então, das minhas 300 crianças de uma escola, podem virar 900. Podem virar 1000 crianças. E não vou parar por aí. Eu vou treinar a fazer isso em outras escolas. Eu tenho contato com várias escolas. Vou me organizar. E aí é a proposta que eu tenho para nós fazermos juntos. E a gente visitar as escolas com esse material. E treinar os alunos a se defenderem desse tipo de coisa. Então isso tem um potencial gigantesco. Já começou isso. Porque hoje Jesus me mostrou a urgência que isso tem. E eu não imaginava que isso era tão próximo, que as crianças estavam passando por isso. Fiquei com muita tristeza pelas crianças, muita pena. E eu usei isso como combustível para poder agir. E já falei com o pessoal da minha escola. Vou mobilizar os pais numa reunião que nós temos lá no mês de maio, que é o Maio Laranja. Eu vou entrar numa reunião de pais com todo o material. Vou levar as cartilhas. Eu queria contar com a ajuda de vocês com esse tipo de material. E vou conversar com os pais, vou trazer estatísticas. E vou ajudar os pais a protegerem os filhos. E não só isso. Vou engajar os pais como uma equipe. Eu vou pedir para que cada pai fale com pelo menos 3 pais no movimento de proteção e prevenção de abuso sexual. Para que
isso aconteça menos vezes. Acho que é isso que está na nossa alçada de fazer, e isso tem um potencial gigantesco, gente. Então, olha o quanto isso pode tomar uma grande proporção. Eu tenho acesso a diversas escolas do município, diversos diretores, e essa causa é muito nobre. Então, se a gente montar uma equipe, treinar uma equipe, a gente consegue ir em várias escolas ao mesmo tempo, e a gente vai anotando esses números, o tanto de crianças que foram alcançadas. Isso vai trazer relevância para o nosso projeto. E a gente vai poder, de alguma forma, amenizar isso. Ensinar as crianças a se protegerem. Então, no ponto, em relação às escolas, é essa a ideia. Diante dessa realidade difícil, Deus me trouxe essa ideia e eu vi que funciona muito. E as crianças estão animadas de ajudar a proteger os colegas deles. Então, eles disseram que estão comigo nessa. E a gente vai conseguir mobilizar uma grande quantidade de pessoas para a glória do Senhor Jesus. E crianças vão ajudar outras crianças, que vão ajudar outras crianças. Em nome de Jesus, esse índice vai diminuir, elas vão aprender a se proteger desse mal. Em relação à escola, é isso. Vejam o que vocês acham. Em relação ao engajamento da igreja, eu conversei com uma pessoa no domingo de manhã, e no bate-papo que a gente teve, ela estava falando muito da importância do que foi o curso para ela, agradecendo e tal, de quanto foi relevante para ela. E ela é uma das professoras que tem contato com todas as outras professoras das salinhas. E aí, pensando com ela, eu falei assim, olha, eu bem tive uma ideia agora com isso que você está falando, vê o que você acha. É o que eu quero apresentar para vocês. Eu e minha irmã Tassiane, a gente participou de um bom tempo, a Tassiane trabalhou até mais tempo do que eu, acho que ela trabalhou uns 7 anos mais ou menos. Eu trabalhei um bom tempo também, 1 ano mais ou menos, na clínica da família. A gente trabalhava na atenção básica de saúde, atenção primária, nas clínicas da família, num programa chamado Programa Academia Carioca, com a ideia de promover saúde e qualidade de vida para a população local. A nossa lógica de conexão com a clínica da família se chamava na época que a gente trabalhava, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conhecido como NASF. Esse NASF era uma equipe multidisciplinar, professor de educação física, psicólogo, nutricionista, psiquiatra, eu acho que algumas vezes tinha, enfim, uma equipe multidisciplinar para aumentar o escopo de ação da atenção primária. Ou seja, através do nosso conhecimento que os médicos não tinham, a gente trabalhava para aquilo que o médico não poderia ter como conhecimento, a gente vinha com aquilo para fazer um trabalho coletivo. E dentro da lógica desse NASF, a gente tinha um sistema chamado de matriciamento, um sistema de apoio matricial. O que era isso? Trazendo em exemplos práticos, o psicólogo, por exemplo, ensinava para nós, professores de educação física, como lidar com algumas questões para que nós fôssemos empoderados de conhecimento e pudéssemos lidar com outras pessoas. Então ele pegava o conhecimento dele, investia em nós e nós ajudávamos os outros. E assim, todos trocavam. O nutricionista conversava comigo, que era professor, o professor trazia conhecimento para o nutricionista. E nessa equipe, nesse apoio matricial, a gente crescia todos juntos. E a ideia é a gente fazer isso na igreja. Porque mobilização depende de capacidade de persuasão. E essa persuasão ela está diretamente proporcional ao quanto de influência você tem sobre as pessoas. Isso está diretamente ligado ao nível de relacionamento. Não tem como nós termos bons relacionamentos com todas as pessoas, porque nós somos poucos, pequenos. Mas, se vocês perceberem, Deus enviou várias pessoas de vários segmentos da igreja diferentes. Então, por exemplo, a Fabi, que é a pessoa que eu estava conversando, ela é uma das professoras da salinha lá, né? E nessa lógica de apoio matricial, nós vamos treinar a Fabi e dar materiais para ela. E a Fabi vai treinar as outras professoras para que elas possam realizar isso. É uma lógica parecida com o que eu e minha irmã trabalhávamos do apoio matricial. Essa é a lógica do que vamos fazer. Aí a Fabi, ela tem um nível de influência forte, muito maior do que nós, naquelas professoras. Então, ela vai persuadir as professoras para o nosso propósito. E isso vai criar uma rede muito forte de conexões, de engajamento. Isso gera engajamento. É o relacionamento. Então a gente vai pegar pessoas específicas, treiná-las para que elas, através da influência que elas têm, elas possam captar e mobilizar toda a igreja. E isso meio que simplifica a nossa missão. Eu queria que vocês me falassem o que vocês acham disso. Eu vou para o próximo ponto, que é o ponto 4 aqui. Eu dei um livro para vocês e foi de propósito. E esse livro tem uma perspectiva maravilhosa, maravilhosa sobre a questão do poder das ações sociais e como isso acontece de forma espontânea.
Eu queria muito que vocês lessem esse livro até a página 58, é o nosso desafio. Ler esse livro até a página 58 e anotar os principais pontos. Por quê? Vocês vão ver o quanto é poderoso, e o quanto é espontâneo e o quanto é revolucionário essa revolução de serviço nas igrejas. Então eu queria que vocês lessem esse livro até a data do dia 19, que é o meu ponto 5 aqui, que eu queria conversar com vocês e fechar esse vídeo e ouvi-los depois. Eu queria fazer um café da manhã e receber vocês na minha casa. Tudo por minha conta. Eu quero que vocês conheçam a minha casa, eu quero receber vocês aqui no meu apartamento, pra gente bater um papo sobre isso, sobre o livro, sobre as ideias e colocar tudo isso num projeto em prática. E eu quero trazer para vocês uma coisa de Deus aqui, que eu, junto com a equipe de juventude, estamos mobilizando toda a juventude e adolescência para trabalhar conosco nisso. Uma juventude apaixonada, com uma energia numa vida relevante. Isso vai fazer parte do nosso planejamento estratégico. Então, vai ter um fluxo constante de jovens se movimentando em direção ao Instituto da Paz para viver uma vida de verdade, com relevância. Então, a gente está animado com isso. Apesar da dura realidade, a gente está animado. Eu queria ouvir vocês, me dar um retorno sobre essas questões que eu coloquei aí, para saber se dá pra gente fazer isso juntos, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por tudo, tamo junto, galera. Deus abençoe.